A empresa que mais cresce no mundo está chegando ao Brasil. Na China, ela é um colosso. Nos Estados Unidos, busca desbancar a poderosa Amazon. No mundo todo, ela é um fenômeno. O crescimento dessa empresa se torna ainda mais avassalador por um pequeno detalhe. Ela foi fundada menos de 2 anos atrás. Ela é parte de uma silenciosa invasão chinesa ao Brasil, que continua interessada em nosso país, mesmo com o tanto de taxação sendo feita. Aqui, a loja que mais cresce no planeta está pronta para bater de frente com a Amazon, AliExpress e Shein. Ela está pronta para engolir o varejo brasileiro. Mas qual é a maior loja do mundo que está chegando ao Brasil? Como ela está se tornando a grande rival da Amazon? E seria esse o motivo do governo negociar a maior taxação da história? A essa altura, você já deve estar querendo saber quem é essa bendita empresa que está assustando o mundo com seu crescimento absurdo. Eu não vou te enrolar. É uma empresa de comércio eletrônica chamada Temu, que vende bens de consumo dos mais variados tipos: roupas, artigos esportivos, eletrodomésticos, eletrônicos, itens para a cozinha, brinquedos e livros. São apenas algumas das categorias vendidas. Mas seja sincero, você já havia escutado falar da Temu? Se tiver respondido que não, fique tranquilo, pois você não está sozinho nessa. A Temu ainda é desconhecida do público brasileiro, mas quando ela chegar aqui, poderá muito bem conquistar nosso país. E por que eu digo isso? Porque o desempenho da Temu no exterior mostra isso muito bem. Dizer que ela é um fenômeno não é exagero. Na verdade, fenômeno nem parece o suficiente para descrever uma empresa que, mesmo tendo sido fundada em julho de 2022, já é uma das maiores do mundo. Mas como ela já surgiu fazendo tanto sucesso? Primeiramente, ela não surgiu do nada. Ela é propriedade de uma outra companhia chamada PDD Holding. Esse conglomerado é muito relevante na China, com receitas anuais na casa das dezenas de bilhões de dólares. A plataforma da Temu foi lançada pela primeira vez nos Estados Unidos em setembro de 2022. Em março de 2023, o site de comércio digital foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia. Não demorou para que chegasse à Europa, ao ser lançado na França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Reino Unido. Demorou menos ainda para ela chegar na América Latina. Em menos de 1 ano de existência, seu aplicativo já havia sido baixado por 250 milhões de usuários em todo o mundo, mais da metade deles nos Estados Unidos. Sim, ela vem demorando um pouco para chegar no Brasil, mas não foi por falta de pressa. Desde meados do ano passado, quando a Temu sequer tinha completado 1 ano de existência, já havia relatos de que ela estava pronta para desembarcar aqui. Isso agora parece uma questão de tempo, até mesmo semanas. Mas como essa empresa, tão pouco conhecida por aqui, conquistou o mundo inteiro tão rapidamente? Como ela está sendo capaz de fazer a Amazon, uma empresa trilionária, temê-la? Nos últimos 40 anos, a China vem servindo como zona industrial para o mundo. A mão de obra barata, muitas vezes em condições precárias, permitiu uma produção barata a um ritmo extraordinário. Fábricas de grandes companhias dos países ocidentais não perderam tempo em ir para o país asiático como a Apple. Ou seja, os produtos eram idealizados e desenvolvidos no Ocidente, mas fabricados na China. Porém, nos últimos anos, a China deixou de ser uma simples fabricante. Ela agora é uma fornecedora das próprias marcas originadas por lá. A China cria, e cria muito, como por exemplo marcas originais e de sucesso. A Alibaba e a Shein são ótimos exemplos disso. A Alibaba é mais conhecida aqui no Brasil por ser dona da AliExpress, um e-commerce que se espalhou rapidamente pelo mundo na última década. A Shein segue o mesmo modelo, mas voltado para o comércio varejista de moda, vendendo roupas para os 4 cantos do mundo. A empresa de moda foi a primeira a romper de forma significativa as fronteiras do país. Em 2022, alcançou vendas globais de 23 bilhões de dólares. A sua força está na sua variedade infinita, numa enorme cadeia de abastecimento e na capacidade de produzir de acordo com a procura, e tudo a preços muito baixos. Mas você deve estar se perguntando, o que a Shein tem a ver com a Temu? Afinal, esse ainda é um vídeo para falar sobre a Temu chegando no Brasil. E eu posso te dizer que as duas têm tudo a ver. Ao nascer, a Temu decidiu adotar um modelo de negócio bem semelhante ao da Shein, só que com uma estratégia muito mais agressiva. Desde o início, ela estabeleceu uma meta clara: ter pelo menos um dia em que vendeu mais que a Shein. Você não ouviu errado, apenas um dia.
Essa meta foi estabelecida em julho de 2022 e precisava ser cumprida até setembro de 2023. Ela atingiu a meta rapidamente, mesmo sem oferecer um produto dramaticamente diferente. Mas aqui mora uma diferença vital. Diferente de seus concorrentes, como AliExpress e Shein, que começaram conquistando a China para depois dominar o mundo, a Temu fez o caminho oposto. Estabeleceu uma sede nos Estados Unidos e outra na Europa, conquistando o mercado americano e depois todos os outros. Mas esse não é seu principal diferencial. Existem outros dois: o sistema de entrega dos produtos e o marketing. Vamos por partes e falar da entrega dos produtos. Qual é esse grande diferencial? Ele é bem simples, para te falar a verdade. A Temu se baseia no modelo de negócio onde não existem intermediários entre o vendedor e o consumidor final. Isso muda completamente o jogo, pois se trata de comprar produtos diretamente dos fabricantes. Eles eliminaram com sucesso todos os intermediários ao longo da jornada, levando a preços incrivelmente baixos. Isso é algo impressionante. Até mesmo a Amazon, líder absoluta nos Estados Unidos, está preocupada. A Temu já tem mais de 100 milhões de usuários no país norte-americano, prometendo de tudo por valores que chegam a ser inferiores ao da empresa de Jeff Bezos. E lembre-se, a Amazon tem um valor de mercado de 1,8 trilhão de dólares. Esse é o tamanho do feito da Temu, conseguir estar no páreo contra uma empresa trilionária. Tudo por conta de produção barata, em massa, baseada em dezenas de milhares de fornecedores prontos para entregar diretamente ao cliente, sem terceiros envolvidos no negócio. Assim, não é de se espantar que a Temu foi o aplicativo mais baixado do mundo em seu segmento no ano de 2023. Foram 337 milhões de downloads apenas no ano passado, contra 262 milhões da Shein e 188 milhões da Amazon. E são justamente essas duas empresas que ela quer destruir ao chegar no Brasil. Mas para isso, ela promete usar a outra parte da sua estratégia. Como eu falei há pouco, o marketing é outro grande diferencial da Temu. Seu esforço publicitário é simplesmente impressionante. Ela investiu 1,7 bilhão de dólares em marketing em 2023 e pretende investir outros 3 bilhões agora em 2024. E essa estratégia vem dando muito certo. O melhor exemplo disso foi o Super Bowl 2024. Caso você não saiba, o Super Bowl é a final do Campeonato de Futebol Americano dos Estados Unidos. Ele é o maior evento esportivo do país, com um apelo midiático colossal, onde as marcas brigam arduamente por 30 segundos de atenção nos intervalos comerciais. Um recorde de 123 milhões de americanos assistiram ao Super Bowl neste ano. A Temu conseguiu simplesmente exibir 6 anúncios comerciais de 30 segundos durante o Super Bowl. Um comercial desse tamanho durante o evento esportivo sai, no mínimo, por 7 milhões de dólares. É muito dinheiro por pouco tempo. A Temu teve bala na agulha para fazer isso 6 vezes. Segundo a BBC, a estratégia deu certo, pois o número de visitantes da plataforma em todo o mundo aumentou quase 25% no dia do Super Bowl, em comparação com o domingo anterior. No mesmo período, o número de visitantes da Amazon caiu 5%. A publicidade bilionária fez a Temu disparar. Outra característica da empresa é que ela trabalha bastante com o conceito de micromarketing, convencendo e patrocinando influenciadores a sugerir seus produtos no TikTok e até aqui no YouTube. O marketing de influência é a coisa mais poderosa da modernidade. A Shein se aproveitou disso e agora a Temu faz o mesmo. Na China, isso é motivo de grande orgulho. Os chineses riem de orelha a orelha ao verem uma marca deles bater de frente com a Amazon, uma empresa do grande rival Estados Unidos. Existe até um quê de geopolítica nisso. A invasão silenciosa da China não é à toa. Mas nem tudo são flores. A Temu é criticada por políticos do Reino Unido e dos Estados Unidos de usar trabalho forçado para fabricar seus produtos. Por sua vez, ela afirma que proíbe estritamente o uso de trabalho forçado ou infantil por todos os seus associados. A Shein também já sofreu dessas acusações, e pelo visto elas não deram em nada, pois a companhia continua crescendo apesar das polêmicas. A Temu tinha o objetivo no ano de 2023, alcançar a marca de 10 bilhões de dólares em vendas globais. Ela não apenas alcançou esse objetivo, como também o superou ao alcançar 18 bilhões de dólares em receita. Durante o mesmo período, as ações da sua empresa mãe, a PDD, dispararam quase 50%, chegando ao valor de mercado de 175 bilhões de dólares. Por um momento, a PDD ultrapassou a Alibaba. É essa empresa que está prestes a chegar no Brasil, com uma promessa singular: compre como um bilionário. Mas o que isso significa?
Compre como um bilionário é o slogan da Temu e simplifica muito bem a proposta que a empresa tenta passar. Dos preços serem baixos ao ponto das pessoas se sentirem ricas ao comprá-los, porque nem vão sentir que estão gastando muito, mesmo que estejam comprando bastante. É isso que ela quer fazer aqui no Brasil dentro de algumas semanas. De acordo com o jornal Valor Econômico, desde meados do último mês de maio, a Temu já tem autorização para vender produtos no Brasil. A autorização para o funcionamento foi dada dentro das regras do programa Remessa Conforme da Receita Federal. O site da Temu informou, pouco após a autorização, que estará disponível em breve em nosso país. Sim, você pode acessá-lo estando no Brasil há algum tempo, mas os preços ainda não estão em reais. A versão brasileira deve chegar em breve. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo ela já tenha chegado. O pedido de autorização à Receita Federal foi feito por meio de um empreendimento chamado Elementary Innovation Pte, o braço de negócio da Temu sediado em Singapura. Os sistemas de tecnologia ainda estão em fase de implementação, o que pode mostrar que a chegada da Temu levará algumas semanas ainda. Mas apesar de gigantesca, a vinda da Temu para o Brasil pode acontecer num momento conturbado. Isso por conta de algo que você já sabe, o governo querendo taxar ainda mais as compras internacionais do povo brasileiro. Recentemente, houve uma onda de inscrições no Remessa Conforme de empresas do exterior. Mesmo assim, as grandes varejistas brasileiras querem que o governo simplesmente acabe com qualquer isenção do imposto de importação aos grupos estrangeiros. O cenário é desolador para você, consumidor. O governo sabe que o brasileiro adquiriu o costume de fazer compras em sites internacionais em busca de produtos bons e baratos, já que aqui no Brasil, nossas varejistas vivem em crise e os preços são caros na maioria das vezes. Mas eles não se importam com você e querem taxar essas compras estrangeiras. Por isso, está em tramitação no Congresso Nacional o programa Mover. Esse programa, inicialmente, tinha a ver apenas com a indústria nacional, como o setor automotivo, mas não demorou para que fosse incluído no projeto de lei um artigo taxando compras internacionais. Assim, poderemos pagar até 92% de carga tributária em compras acima de $50. 92% de imposto. Sem exagero, essa seria a maior taxa para imposto de importação do planeta. Literalmente nenhum país do mundo sequer chega perto de fazer isso. Mas estamos no Brasil, e isso infelizmente não é surpresa. Por isso, a Câmara dos Deputados já acabou com a isenção para compras de até $50. Elas serão taxadas em 20%. Somado com o ICMS, um imposto estadual que já incidia sobre essas compras, o brasileiro vai pagar até 44% de impostos em compras abaixo de $50. O presidente Lula falou antes da aprovação na Câmara dos Deputados que vetaria a taxação. Porém, pouco depois, o governo fez um acordo com os deputados. A ideia de vetar ou não parece estar muito em aberto e talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, já tenhamos o resultado final. Mas no fim, a conclusão final é que fomos enganados, para variar. Atualmente, as compras do exterior abaixo de $50 são taxadas somente pelo ICMS, um tributo estadual. O imposto de importação federal, de 60%, por sua vez, só é cobrado em compras acima desses $50. Contudo, isso vem sendo muito criticado pelo empresariado brasileiro. As grandes redes de varejo do Brasil afirmam que isso é injusto. As compras internacionais de menos de $50 não sofrem taxação, enquanto os produtos feitos aqui no Brasil pagam outros impostos em cargas maiores. O varejo brasileiro está aterrorizado com a concorrência estrangeira e vai ficar ainda mais com a chegada da Temu. E não é para menos, é só a gente pensar. Se uma empresa é capaz de superar a Amazon nos Estados Unidos, ela é capaz de superar qualquer empreendimento. Isso se torna ainda mais verdade quando vemos que o varejo brasileiro está em frangalhos. É falência atrás de recuperação judicial, é crise atrás de fechamento de lojas, é prejuízo atrás de demissão em massa. É um caos. A Via Varejo, dona da Casas Bahia, entrou com processo de recuperação extrajudicial. A Polishop do empresário João Apolinário entrou com pedido de recuperação judicial após não conseguir renegociar sua dívida de R$395 milhões. A rede de supermercado Dia também passa pelo mesmo problema, se juntando a outras como M-Officer e Sov Rock Capital.
Um levantamento feito pela Serasa Experian mostra que 4.000 empresas brasileiras terminaram 2023 em processo de reestruturação, com um recorde de novos pedidos registrados. A Americanas é o melhor exemplo do desastroso cenário varejista atual. Depois do escândalo contábil de 2023, quando foi identificado um rombo de 40 bilhões de reais, a rede não conseguiu se recuperar por inteiro. Ela ainda está em processo de recuperação judicial, com uma capacidade mínima de investimento. E ninguém ainda pagou pela maior fraude empresarial do Brasil nos últimos tempos. As dívidas chegam ao montante de 51 bilhões, com um total de 9,4 mil credores. Isso mostra o buraco em que estamos. Essa crise também atinge o varejo de roupas. A Marisa, grande no segmento de moda, já fechou 91 lojas nos últimos tempos. Ano passado, a Amaro entrou em recuperação extrajudicial também. Observe como varejistas brasileiros, que vendem diversos tipos de itens, estão passando por maus bocados. Alguns afirmam que o pior já passou. Outros pedem cautela. Enquanto isso, as marcas estrangeiras crescem a perder de vista no Brasil. Num cenário assim, não é de se espantar porque o brasileiro gosta tanto de comprar em sites internacionais como a Shein, e como provavelmente vai gostar de comprar na Temu. Não é uma equação difícil. A gente quer produtos bons e baratos, que tenham um verdadeiro custo-benefício. Se as varejistas nacionais não podem nos oferecer isso, tudo bem, vamos atrás dos comércios digitais que podem. As empresas chinesas sabem disso, a Temu sabe disso. Ela nem dá lucro ainda, porque quer uma expansão agressiva, nos moldes que a Amazon fez nos anos 2000. Toda a receita é reinvestida para conquistar os Estados Unidos, para conquistar a Europa, para conquistar o Brasil. A estratégia da Temu é clara nos próximos 3 anos: aumentar o reconhecimento da marca e a participação no mercado. Ela não se importa com os lucros agora. Além disso, ser uma característica da Amazon é também uma característica chinesa: dominar agora para lucrar depois. Eles fizeram isso com a Shein e com a AliExpress e farão isso novamente, até que todo o mercado seja chinês.